Vamos orar juntos. Amém, Senhor. Feche seus olhos. Relaxe aí. Respire fundo. Senhor, eu quero te pedir pelos meus irmãos. E quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha agora com o sopro do Teu Espírito Santo. E, ó Deus, derrame agora o Seu shalom, o shalom de Deus sobre cada coração. Ó Deus, removendo toda ansiedade excessiva, quebrando, ó Deus, toda a intranquilidade, tudo aquilo que tem roubado a paz, que o Senhor remova agora, e que possa ser lançado diante de Ti todas as nossas ansiedades, porque Tu és o nosso Abba, Tu és o nosso Abba, aquele que tem cuidado de nós. E que o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade de se mover aqui no nosso meio, de falar conosco, de plantar uma semente que encontre um bom solo para acolher, florescer e frutificar essa semente, com a explosão de vida e de caráter de Deus dentro de nós, Senhor. Nós te pedimos isso em o nome de Jesus. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: você é uma terra fértil. Recebe a profecia, irmão. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em 1 Reis 18. Primeira Reis 18, verso 17. Amém? Primeira Reis 18, verso 17. Diz o seguinte: vendo, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Esse texto, queridos, é um texto muito interessante, né? Fala sobre o profeta Elias, quando foi se encontrar com o rei Acabe. E é bem verdade que esse episódio tem um contexto anterior que ocorreu nisso. E é importante, rapidamente eu vou dizer aqui para vocês, para aqueles que não lembram, aqueles que não recordam sobre esse texto. O que ocorreu é que Elias, ele liberou uma palavra sobre Israel e sobre o rei Acabe. E ele disse: olha, durante alguns anos não vai cair chuva sobre Israel. E haverá um tempo difícil. Sem chuva, vai haver escassez e vai haver fome. E antes dessa palavra se cumprir, o rei Acabe, ele tinha falado para Obadias, que era o mordomo da sua casa, ele disse: olha, vamos procurar alguma água aqui próximo.
para que a gente possa dar pelo menos alguns animais e todos não venham a morrer. E eles saíram andando para tentar encontrar algum resquício de água ainda que tenha sobrado, para poder dar alguns animais e que todos os animais não viessem a morrer. E no caminho, Obadias se encontra com Elias e ele fica surpreso. E o rei, juntamente com Jezabel, eles estavam muito indignados a respeito dessa palavra. Porque todos os profetas que estavam próximos a eles só davam profecias que agradavam a ele. Mas o profeta, inclusive existia outro profeta chamado Miqueias, que toda vez que ele profetizava contra o reino de Acabe, e ele foi preso. E depois dessa palavra ter se cumprido, Jezabel começou a matar muitos profetas de Israel. E Obadias, sendo seu mordomo, ainda escondeu 100 profetas e alimentou a pão e água esses profetas. Que risco esse cara não sofreu, né? Mas você vê num tempo desse de perseguição, um tempo onde profetas estavam sendo mortos, perseguidos e mortos, o próprio mordomo do rei, ele teve a ousadia de esconder 100 profetas e alimentar esses 100 homens, para que eles não fossem também mortos. E aí ele manda o recado para Obadias: diz a Acabe que eu quero falar com ele. E eles ainda não tinham se encontrado. E quando Elias se encontra com Acabe, Acabe chega e faz uma pergunta para ele. E diz: és tu o perturbador de Israel? No mínimo, uma pergunta confrontante, uma pergunta de poder ele, perceber que ele estava recebendo uma responsabilidade pela palavra que ele tinha liberado, pela profecia que ele tinha liberado diante do seu reinado, E toda essa situação, ela gerou uma situação, no mínimo, de incômodo, porque o Senhor havia falado para Elias, eles estavam sendo perseguidos, mas o Senhor tinha liberado uma palavra: olha, vai lá e você vai falar para rei Acabe uma outra palavra. E ele foi, corajosamente ele foi, porque debaixo de uma palavra de Deus ele foi. O próprio Obadias não queria, digo, ele vai te matar, vai matar tu e vai matar a mim. Mas ele disse: não, fica tranquilo que eu estou debaixo de uma palavra, a gente vai. E quando Acabe levanta essa palavra, de confronto, Elias logo se levanta e disse: não, eu não sou o perturbador que você acha que eu sou, mas você é que tem perturbado a Israel, porque você não tem seguido os mandamentos, os princípios, os valores do nosso Deus, do Deus de Israel, e você tem feito sacrifícios a Baal e os Baalins, e por conta disso, o seu reinado, o seu povo tem passado por toda essa situação. E aí, o que acontece é que é muito interessante, porque todo profeta de Deus, de verdade, ele se torna um perturbador para todos aqueles que não andam nos princípios e nos valores do reino. Ele vai perturbar, ele vai incomodar, ele vai ser aquela pedra que incomoda no sapato, ele vai ser aquele que desestabiliza, ele vai ser aquele que confronta aquilo que está sendo feito de forma errada ou ilícita. O profeta, ele vai ser essa pessoa. E Elias era essa pessoa para Acabe e para os adoradores de Baal, para os sacerdotes de Baal, para os profetas de Baal. E o interessante é que, diante disso tudo, a resposta de Elias também foi confrontante, Ele veio no tornozelo, Elias veio no joelho dele.
né? Deu aquela tesoura na mesma medida e não se intimidou com a sua intimidação, porque ele veio para intimidar. Olha, eu sei que você é o perturbador. Disse, não, o perturbador é você. Você que tem gerado tudo isso. Ele não se intimida, né, diante da ameaça, ele não se intimida diante da perseguição, ele não se intimida no risco da sua própria vida, diante de um reino, de um rei e de um principado chamado Jezabel. Mas esse homem, ele simplesmente, ele não retrocede, ele não relativiza a sua palavra, ele não negocia com aquilo que Deus estava falando para o rei, para o povo e também para os seus inimigos. O interessante é que o profeta, o verdadeiro profeta, ele sabe que existe sobre ele uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade de confrontar o poder. E ele confrontava o poder. O poder, ou seja, ele confrontava o rei. E disse, olha, não é lícito que você se deite com a mulher do seu irmão. Não é lícito que você se case com ela. E, no caso, ele era muito confrontado em relação a isso, né? E o que ocorre é que, diante desse confronto com o próprio Acabe, Elias, ele confronta o poder, o rei. Elias, ele confronta o povo, porque Elias chega diante do povo, vocês vão continuar cocheando a respeito de dois pensamentos, e ele confronta de forma direta os sacerdotes, ou seja, a questão espiritual. Os sacerdotes de Baal, e convoca os sacerdotes de Baal para um grande desafio. Os 450 profetas de Baal, juntamente com os 400 de Azera. Quase 850 profetas. E simplesmente Elias, ele ironiza com esses profetas, né? Ele ironiza com isso. E aí, queridos, eu fico imaginando, né, porque eu gosto de fazer esses paralelos. Você já imaginou se hoje existisse esse embate hoje dos profetas de Baal com os profetas de Deus? Com toda essa questão religiosa que nós temos hoje. Você consegue imaginar isso acontecendo nos dias de hoje? Simplesmente era impossível de se acontecer. Porque esse confronto, de forma espiritual, ele já se tornou discriminatório. Nós não podemos falar mal nem de outras religiões. Porque o laicismo já gerou, o laicismo não nos dá a liberdade de falar, de confrontar, de dizer que está errado ou que está certo. Hoje em dia isso não seria possível. Esse confronto não seria possível. Mas mesmo assim, Elias, ele entra num confronto épico, que ficou marcado na história. E é interessante como ele confronta, e interessante como ele chega, ele diz, olha, vocês têm que falar mais alto. Vocês orem mais alto, porque pode ser que o Deus de vocês estejam dormindo e não esteja escutando. Ele ironiza realmente com os profetas de Baal. E eles, desesperados, faziam de tudo, se cortavam, né, se mutilavam, né, clamavam, mas nada de ocorrer nenhuma manifestação dos deuses pagãos.
E Elias continua nessa mesma pegada, ao ponto de a história, o desfecho da história, vocês conhecem. O que eu quero dizer para vocês, queridos, é que não é fácil a gente permanecer com a voz profética. Não é fácil, principalmente nos dias sombrios que hoje nós estamos vivendo, da gente permanecer com a nossa voz profética, inclusive confrontando aquilo que nós sabemos que está errado e que vai de encontro com os nossos princípios e valores, porque nós estamos vivendo um tempo de cerceamento de liberdade. E a gente hoje, toda a questão da intimidação e do medo nos leva a muitas vezes silenciarmos e a nos colocarmos diante de uma situação de completo anonimato, inclusive nas defesas daquilo que nós acreditamos e daquilo que nós não podemos negociar. Então, essa noite eu estou aqui para dizer para você que nós não podemos silenciar nossa voz profética. Nós não podemos. Nós não podemos ser intimidados, mesmo diante das ameaças, mesmo diante das perseguições, mesmo diante, talvez, do risco que a gente possa vir a correr. Mas nós não podemos abrir mão do nosso ministério profético. Nós precisamos continuar permanecendo e entendendo que nada pode nos intimidar, e nós precisamos continuar ouvindo a voz e aquele som do céu que irá nos direcionar no momento certo, no tempo certo, para que a palavra de Deus ela continue a ser proclamada, para que o evangelho do reino de Deus, que é um evangelho que vem para confrontar realmente o pecado e as estruturas do próprio sistema, elas também não venham a ser silenciadas. Essa é a voz profética. Todos os profetas, queridos, eles passaram por perseguição, passaram por rejeição, foram presos, e nós não podemos silenciar a nossa voz profética. O ministério profético, ele precisa ter uma coisa muito importante. E escute aqui, eu e você, dentro do ministério profético, nós precisamos ter ouvidos muito mais aguçados do que a nossa boca. Porque só devemos falar aquilo que nós estamos ouvindo do céu, sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas gerações, sobre as nossas famílias, sobre a igreja, sobre a nossa nação. Nós também não vamos falar qualquer coisa, nós vamos falar aquilo que o Senhor tem nos autorizado para falar. E naquilo que nós precisamos falar, nós iremos falar. Naquilo que nós precisamos silenciar, nós iremos silenciar. Mas uma coisa eu quero dizer, nós não podemos nos intimidar pelo medo que está sendo lançado diante de cerceamentos que possam estar acontecendo. Nós não podemos retroceder. Eu posso ouvir um amém por isso? Hoje é muito difícil porque é muito interessante como, quando o medo se instala sobre as pessoas elas são regidas pelo medo. Nós vivemos isso na pandemia, sim ou não? Houve uma força do medo, uma opressão do medo. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Isso não vai diminuir. Nós precisamos estar prontos para aquilo que haverá de vir. E eu estou aqui para você, para te alertar. Eu estou aqui para te colocar diante de uma realidade de que mais lá na frente você não vai poder dizer, puxa vida, ninguém me disse que seria assim.
Ninguém me alertou que poderia ser chegar a esse nível. E eu preciso estar fazendo isso. Porque a igreja que o Senhor virá buscar é uma igreja destemida. Não é uma igreja covarde. Inclusive a palavra de Deus diz que os covardes não herdarão. E eu sei que o Senhor está forjando uma igreja aguerrida, um exército de valentes do Senhor, que não irão se intimidar, não irão retroceder e não irão renegociar com os seus princípios e com os seus valores. Posso ouvir um amém por isso? Nós não poderemos fazer isso. E não foi diferente com Elias, não foi diferente com João Batista. Inclusive eu estava falando aqui uma coisa, troquei João Batista por Elias, porque foi João Batista que confrontou Herodes com Herodias, né? Mas com João Batista, queridos, aconteceu a mesma coisa. Mas tem uma coisa muito interessante nisso, e que nós precisamos aqui entender, porque deixa eu lhe falar uma coisa. Deus está levantando uma nação profética. O nome dessa nação profética se chama Brasil. Amém? A nossa nação é uma nação profética. E eu quero dizer, enquanto uma nação profética, isso quer dizer que é uma nação de profetas também. Amém, queridos? E eu quero te alertar, você precisa ser o profeta da sua casa. Você precisa ser o profeta da sua casa. Você é aquele que declara, você é aquele que confronta, você é aquele que dá direção, você é aquele que norteia. Nós precisamos entender o cunho profético que nós temos, e ainda mais enquanto uma nação profética. Deus está levantando essa voz profética através de você nesse tempo. Amém? E eu quero que você se aproprie disso. João Batista, queridos, foi a mesma coisa. Inclusive, o espírito era o mesmo. O espírito de Herodias era o mesmo espírito de Jezabel. A visitação espiritual era a mesma. E como João Batista, ele confrontou Herodes e Herodias sobre esse relacionamento, eles foram extremamente incomodados, perturbados. E João Batista confrontou diretamente a essa situação. Em Marcos capítulo 6, fala sobre esse episódio. João Batista, ele foi preso exatamente por confrontar Herodes e confrontar o relacionamento que se tinha com Herodias. Mas talvez tenha passado alguma coisa que passou desapercebido de nós. E eu quero falar porque isso é relevante para nós. Marcos 6, a partir do verso 18. Diz o seguinte: pois João dizia a Herodes: não te é lícito ter a mulher do teu irmão. Esse era o confronto, irmãos. E ninguém tinha coragem de confrontar Herodes nesse sentido. João Batista veio e confrontou. Verso 19: por isso Herodias lhe guardava rancor e queria matá-lo, mas não podia. A mulher que tinha a ira de querer matar o profeta. Todo o espírito manifestado para querer silenciar e matar o profeta é o espírito de Jezabel. O verso 20 diz: porque Herodes, olha só o que é que diz. Olha só isso. Porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo. Homem justo e santo. E tinha
e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Tem uma tradução que diz, escutando com prazer. Isso não é intrigante, gente? O cara que perturbava, que incomodava, que expunha o pecado, que deixava a sua mulher irada, querendo matá-lo, mas Herodes, ele temia a João. Ele respeitava a João Batista. E ele prendeu, mas o pôs em segurança. E quando João Batista vinha trazendo uma palavra, ele parava para escutar e ficava perplexo com a palavra. E recebia a palavra. Deixa eu lhe dizer, queridos, o profeta é aquele que mesmo sem você concordar com ele, você respeita ele, porque você sabe que ele é homem de Deus. Você está entendendo? Você pode não gostar. Você pode não estar alinhado com o que ele vem falando, mas você o respeita, porque ele é justo, é homem santo, e a sua palavra não é qualquer tipo de palavra. O que eu quero dizer para vocês, queridos, é que estamos vivendo num tempo que nem sempre as pessoas irão gostar da nossa palavra, mas elas têm que nos respeitar, elas têm que temer. Elas têm que saber que tem pessoas que não irão negociar com princípios e valores, e que têm propriedade para falar, que têm respaldo para falar, que têm vida e caráter para falar. Amém? E quando falar, eles vão ouvir, mesmo não concordando. Esse é o espírito e a voz profética que nós precisamos ter nos últimos dias, inclusive para confrontar esse espírito de Jezabel. E que precisa ser confrontado. Não foi diferente. E a gente precisa entender e nos apropriar dessa realidade. Porque todo profeta vai precisar se preparar para confrontar a Jezabel. E Jezabel é aquela que trama, para tentar silenciar o profeta, para tentar prender o profeta, para tentar matar o profeta. E nós, enquanto profetas, precisamos estar preparados. Porque haverá esse confronto. Dentro da realidade da igreja, isso também, queridos, foi algo extremamente presente na realidade da vida e da história da igreja. E eu quero lhe dizer, isso é o que está apontado para aquilo que haverá de vir. Nos últimos dias, estamos vendo coisas que nós nunca acreditávamos que iria acontecer, está acontecendo. E está escrito. Está escrito. E olha, no nome de Jesus, acorde, se desperte para o tempo que se chama hoje, se desperte para aquilo que está acontecendo ao seu redor, se desperte para os sinais proféticos, se desperte, porque eu quero lhe dizer, em breve, muito em breve, a trombeta ela vai soar. E nós precisamos estar prontos, e não adormecidos, para o grito, eis o noivo. Eu não sei se vocês viram, saiu na CNN e em vários jornais científicos. Eu não sei se vocês sabem, mas existe um cálculo científico para o final dos tempos. Quem viu isso? E dentro desse cálculo,
houve um avanço de 90 segundos. E você sabe o que é que eles falam? Eles falam que houve um avanço de 90 segundos que se aproxima da meia-noite. A meia-noite fala de alguma coisa para você? Está lembrado da parábola das virgens? À meia-noite, eis o grito, eis o noivo. Até a ciência, ela aponta com uma linguagem que fala que é totalmente bíblica. Gente, isso saiu no mundo inteiro. No mundo inteiro, falando que se aproxima do fim. Estamos mais próximos do fim. Isso não é um artigo espiritual, é científico. Então desperte, se acorde, faça uma leitura do tempo que nós estamos vivendo hoje e se posicione de uma forma diferente para que você não seja pego de surpresa. Amém, irmãos? Porque eu quero lhe dizer uma coisa: o Senhor virá como ladrão para aquele que não está esperando. Mas, para a noiva, Ele não virá como ladrão. Não faz sentido Ele vir como ladrão para a noiva, que está ali esperando, pronta, adornada, perfumada, esperando para que Ele entre, esperando um anúncio, eis o noivo, a noiva estará, queridos, completamente antenada. Mas aqueles que estarão adormecidos, aí eles virão como ladrão. Você está entendendo? Então, a igreja apostólica, ela também vivenciou essa mesma realidade. E eu preciso falar isso para você. Em Atos capítulo 5, a partir do verso 12 ao 16, você vai ver os sinais apostólicos acontecendo. E nesse texto ele fala claramente todos os sinais apostólicos feitos através dos apóstolos, sinais, prodígios, maravilha, as pessoas colocando os enfermos nas macas, nas camas, para que a sombra dos apóstolos pudessem curar as pessoas. E olha, eles curaram, muitos sinais, isso percorreu toda a região, e olha, isso gerou uma repercussão no meio dos saduceus, no meio dos fariseus, que começaram a perseguir os apóstolos. E o que acontece é que os apóstolos, eles foram presos pelos saduceus, foram encarcerados. Em Atos capítulo 5, verso 17, acompanha comigo. Atos 5, verso 17. Isso foi o início da igreja, irmãos. Isso foi os primeiros passos da igreja. Vejam esse enfrentamento. 5:17. Diz: levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, encheram-se de inveja e deitaram a mão nos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas diz o texto, mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse. Disse o quê? Eu gosto dessa palavra. Amém? E disse o quê? E disse. Olha só, eles foram presos por pregarem a respeito de Jesus Nazareno, de curarem os enfermos, de expulsarem os demônios. E depois de serem presos, na mesma noite, um anjo veio e abriu o cárcere.
e colocaram eles para o lado de fora. E os anjos disse: ide, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. E assim eles saíram da prisão. O que é que acontece? No verso 21, ora, tendo eles ouvido isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio com todos os anciões dos filhos de Israel e enviaram guardas ao cárcere para trazê-los. Quando chegaram lá, irmãos, o cárcere estava fechado. Os guardas estavam dentro lá, guardando os cárceres. E quando eles olharam, não tinha ninguém no cárcere. Eles disseram: não é possível. Onde é que esses caras estão? Estão lá no templo, já estavam no templo, pregando e ensinando a palavra. Manda lá os guardas lá buscarem eles. Pegaram os guardas e levaram eles. Aconteceu um mistério aí, irmãos. Um mistério, por quê? O anjo apareceu para eles. Tiraram eles de dentro da cadeia. E aí tem duas hipóteses. Ou arrancaram eles de lá sem abrir a cela, ou abriram a cela e ninguém conseguiu vir, ficaram invisíveis e saíram. Mas houve uma manifestação sobrenatural, porque os guardas não viram. A cadeia continuou fechada. Os guardas continuaram a postos. Eles só não estavam lá dentro. E eles ficaram com temor diante disso. Rapaz, alguma coisa aconteceu aqui estranha. Como é que esses caras saíram? Várias portas, vários portões. E eles saíram por todos eles e ninguém viu. E quando vê, eles estavam lá no templo, porque o anjo disse o quê? Ide lá no templo e falem essas palavras desta vida. E eles foram e continuaram pregando. Manda buscar eles de volta. Mandaram buscar. E eles se apresentaram diante do sinédrio. E você sabe o que é que acontece? No verso 29. O sumo sacerdote disse: mas a gente não falou para vocês que não era para pregar a respeito desse nome? Eles nem falavam o nome de Jesus. Não é, vocês estão proibidos de falar sobre esse nome aqui. Vocês foram presos por causa disso. Como é que vocês ainda continuam pregando aqui? E aí houve uma resposta, queridos. Eles tinham sido presos, o anjo foi lá, soltou eles, os guardas trouxeram eles de volta e eles foram interrogados, questionados. Olha, vocês estão proibidos de falar nesse nome. Não é para falar nesse nome. Senão, a gente vai prender vocês de novo. E aí a resposta de Pedro, no capítulo 5, verso 29. Veja qual foi a resposta. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: afirmaram o quê, irmãos? E aí? E aí? Você foi preso. Tem até algumas pessoas presas, né, irmão? Tem até algumas pessoas presas. Foram presos, mandaram chamar. Ó, vocês não estão entendendo nada, vocês foram presos por conta disso. Não é para falar esse nome. Oh, meu filho, você não entendeu nada. Você foi que não entendeu nada. Porque importa obedecer a Deus e não aos homens. Mas eles não falaram só isso. O negócio foi muito pior. Segue aí o próximo versículo. Você pensa que só foi isso? Veja o que é que ele diz. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vocês mataram.
Vocês estão entendendo o estreito? Eles disseram, a gente não vai obedecer a vocês, porque a gente vai obedecer a Deus. Agora, o Deus do nosso Pai, que ressuscitou a Jesus, a quem vocês mataram, que vocês são os assassinos, que mataram a Jesus, pendurando-o no madeiro, passa aí. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas. Ei, você não entendeu? Nós somos testemunhas. Olha, eu vi. Olha, eu vi ele sendo pendurado no madeiro, eu vi ele morrer, mas também ao terceiro dia ele ressuscitou, e hoje ele está vivo, e eu sou testemunha ocular disso, e por isso eu não posso me calar destes fatos. E bem assim, o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. E aí o que é que acontece? Eles, porém, ouvindo, se enfureceram. O texto diz, eles rilharam os dentes. Sabe o que é rilhar os dentes? Ele disse, eu vou rasgar esse cara no dente agora. De raiva, de ódio, do confronto, da audácia, da ousadia desses homens. E aí, você vai ver depois que Deus usa um homem chamado Gamaliel. E Gamaliel, diante dos caras com ódio, com uma ira mortal, queriam estraçalhar os apóstolos, Gamaliel se levanta. Gente, por favor, vocês precisam entender. Para resumir a história. Se essa obra que eles estão fazendo não for de Deus, elas vão se acabar. Porque outros também se levantaram assim e não deu em nada. Mas se for também de Deus, a gente não pode se opor. E aí Gamaliel, um respeitado estudioso da lei, que tenha sido aquele que instruiu a Saulo de Tarso, simplesmente apaziguou a coisa e os discípulos saíram. E quando eles saíram, eles foram para onde? Pregar novamente a Jesus ressurreto. Queridos, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Isso foi o início da igreja. Isso foi aquilo que mesmo debaixo de pressão, de ameaça, de prisão, eles não se intimidaram, mas continuaram pregando a palavra, pois importa obedecer a Deus, e não aos homens. Confrontaram aqueles homens. Eles foram confrontados. Em Atos capítulo 17, aconteceu uma outra situação idêntica. Pois estavam também eles pregando em uma região, e grandes sinais estavam acontecendo. E eles procuraram tentar prender alguns. Em Atos 17, verso 6, diz, porém, não os achando, arrastaram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando, estes que têm transtornado chegaram aqui também. Ei, queridos, eu não sei se você está entendendo.
que você tem feito? Quem você tem sido? A quem você tem incomodado? A quem você tem perturbado? Ah, pastor, eu tenho perturbado a minha mulher. Ah, não, pastor, eu tenho perturbado meu marido. Ah, não, pastor, estou perturbando a minha mãe. Mas a pergunta é, a quem você tem transtornado? A quem você tem perturbado? Você tem transtornado, você tem gerado desconforto? Aonde você está? Com a sua vida, com o seu testemunho, com aquilo que você defende, e que você não se omite, que você não se esconde, que você não silencia, que você não se intimida, ou você simplesmente tem se adequado a essa realidade? Como você tem se portado? Você tem transtornado o mundo ou o mundo tem transtornado você? Precisamos fazer algumas escolhas nesse sentido. A gente escuta, e isso não é invariável. Ah, pastor, é porque o mundo tem me atrapalhado muito. Esse negócio está meio errado, irmãos. Porque se o mundo tem atrapalhado você, você ainda não entrou no prumo de Deus. Porque não é o mundo que tem que atrapalhar, você tem que atrapalhar o mundo. Você tem que ser um atrapalho para o mundo. Você tem que ser um transtorno para o mundo. Precisamos ser um transtorno para o mundo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você está apercebido dessa realidade? Ou iremos ficar apáticos, passivos, nos adequando a essa nova realidade? Você está entendendo o que eu estou dizendo? O Espírito Santo de Deus precisa te sacudir, te acordar, te despertar, porque nós estamos vivendo um tempo sombrio. E eu quero lhe dizer, nós continuamos sendo a luz, o luzeiro nesse mundo que jaz em trevas. Continuamos sendo o sal que faz a diferença. Nós não podemos, irmãos, deixa eu lhe dizer, nós não podemos nos tornar insípidos. Olha, o sal, ele dura muito tempo para ficar insípido. Mas depois que ele fica insípido, para nada mais ele serve. Não serve mais para nada. Ele não conserva, ele não dá sabor, ele não cura, ele não serve para nada, a não ser para ser lançado fora. Eu estou aqui essa noite para te dizer, você é o sal dessa terra. Não se torne sem sabor, não se torne insípido, mas que você gere alguma coisa, que você possa gerar, que você possa transtornar, que você possa ser o ponto de incômodo mesmo, aonde quer que você esteja. E nós não temos que nos preocupar com a nossa reputação, irmãos. Nós não temos que nos preocupar se nós iremos ser compreendidos ou não, se nós seremos aceitos ou não. A Bíblia não fala de que você vai ser aceito.
que você vai ser compreendido. Mas a Bíblia fala que você precisa ser profeta, que você precisa ter voz profética, e que não interessa, não dá para negociar nada diferente disso. Nós não podemos ser intimidados. Você está entendendo? Você está compreendendo? Precisamos preservar a nossa posição. Somos os guardiões. Somos a única reserva, o único muro que resta de proteção para as nossas famílias, para a nossa sociedade, para a nossa nação. E nós não podemos retroceder, nós não podemos nos intimidar, mesmo diante de tudo que possa vir contrário a nós. Importa-nos obedecer a Deus do que aos homens. Vamos ficar de pé. Ei, deixa eu te falar. Medo é um espírito. Você está entendendo? Medo é um espírito. O Senhor não nos tem dado espírito de medo. O medo não repousará sobre nós. Mesmo diante de intimidações e de ameaças, nós não iremos retroceder. Amém, irmãos? No nome de Jesus, eu peço que o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus te ative, te dê graça, te dê sabedoria, te dê unção de Deus. Talvez muitas pessoas, elas não irão aceitar a sua posição, mas elas irão te respeitar. E eu quero te dizer, elas vão te ouvir. Elas irão estar perplexas, elas irão estar sendo incomodadas, questionadas. E eu quero lhe dizer, isso vai acender algo dentro dessas pessoas. Queridos, muitas vezes nós só paramos para pensar diante de um confronto. Quando somos sacudidos, nós paramos para repensar em coisas, em áreas da nossa vida. E nós precisamos ser essa voz. Algum tempo atrás, tem um pessoal que estava fazendo uma entrevista na rua. Muitos de vocês viram isso. Fazendo as pessoas pensarem. E eles estavam fazendo um abaixo-assinado. E o abaixo-assinado era: você quer assinar para nós fazermos um abaixo-assinado sobre alguns ovos silvestres de alguns pássaros que estão sendo destruídos por ser comestíveis e eles estão entrando em extinção? Você quer levar esse abaixo-assinado para que a gente levante e possamos proteger as nossas aves silvestres de extinção? E as pessoas disseram: sim, vamos assinar. E dentre outras animais que estavam em extinção, eles assinaram todos os outros. E aí o rapaz disse: a gente também está aqui com um abaixo-assinado que a gente quer fazer contra o aborto, porque nós somos a favor da vida. Não, contra o aborto nós não queremos assinar.
Mas vocês não assinaram das aves silvestres? Elas são mais importantes do que a vida humana? Você acredita que muitas pessoas disseram que são? E outros chegaram e disseram: não, mas a mulher, ela é responsável pelo seu corpo. O meu corpo, minhas regras. E o rapaz disse: mas não se trata do corpo, se trata de uma vida que está dentro dela. A narrativa do corpo da mulher. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão compreendendo o que é que nós estamos vivendo hoje? E são situações semelhantes a essas que nós precisamos nos posicionar. Porque existe uma geração inteira que estão dizendo que os animais são mais importantes do que um bebê dentro do ventre. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos silenciar. Isso dentre tantas outras coisas. E somos nós que precisamos defender tantas causas que são bíblicas. Como profetas de Deus, você está sendo conclamado, chamado, convocado a se unir num grande exército para ser boca de Deus. Amém, irmãos? Para ser boca de Deus. Senhor, eu sei que essa palavra não é a palavra empolgante, não é a palavra que mexe com a nossa alma, não é a palavra, Senhor Jesus, que arranca arrepios, mas eu quero te dizer, essa é a palavra de Deus, essa é a palavra do reino de Deus, essa é a palavra que nos posiciona. Essa é a palavra que nos traz de volta, ó Deus, ao entendimento do nosso chamado. Essa é a palavra de Deus que nos coloca numa posição, Senhor, de sermos de fato discípulos do Senhor Jesus, seguidores do Senhor Jesus, daqueles, ó Deus, que não levam em conta, Deus, a sua própria vida, ó Deus, mas que escolhe obedecer a Deus do que aos homens. Que não se intimidam, que muitas vezes serão conhecidos como os perturbadores, serão conhecidos como os contraditórios, serão conhecidos, Senhor Jesus, como os arcaicos, serão conhecidos como os ultrapassados, mas nós queremos dizer, nós iremos continuar perseverando, ó Deus, naquilo que é a palavra de Deus, naquilo que é princípios e valores imutáveis no reino. E nós não negociaremos, nós não retrocederemos, mas nós nos colocaremos, ó Deus, diante de Ti para ouvir a Sua voz, porque nós queremos ouvir a Sua voz acima de qualquer outra voz. Que os ruídos não nos confundam, que as ameaças não nos intimidem, que o medo não se aloje dentro de nós, mas que nós continuemos avançando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, esquecendo das coisas que para trás ficam, nós prosseguimos. Espírito Santo de Deus, venha, Senhor. Venha, coloca azeite nas nossas lamparinas e não permita-nos nos tornar insípidos nessa geração, nesse tempo tão sombrio, Senhor. Queremos ser luz,
Queremos ser luz no alqueire. Queremos ser sal nessa terra. Sal que cura. Sal que guarda, que conserva. Sal, ó Deus, que promove sede. Sal que dá sabor. Sal que inspira. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós. Nos dê o Espírito de poder de Elias, o Espírito que confronta o principado de Jezabel. Nos dê o Espírito de poder de Elias, daquele, Senhor, que há de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Aquele, Senhor Jesus, que estabelece o modelo, que estabelece o padrão divino. Sejamos nós guardiões do modelo. Vem, Espírito Santo de Deus, olhe para cada um de nós, Senhor. Nos acorde, nos desperte nesse tempo. Não nos deixa ficar alienados, Pai. Cuidando, ó Deus, da nossa vidinha, como se nada tivesse acontecendo ao nosso redor. Mas nos coloca diante, Senhor Jesus, ó Deus, olhando para a videira. Nós queremos olhar para a videira para entender os ciclos e as estações. No nome de Jesus, Espírito de Deus, vem aqui, Senhor. Vem aqui. Nos prepare nesse tempo. Se o início da igreja foi difícil, como não será no fim? Mas nós queremos estar prontos, Senhor, completamente preparados, habilitados, capacitados, convictos do nosso papel, do nosso chamado. Uma geração de João Batistas, daqueles que preparam o caminho para que ele venha. Os amigos do noivo. Os amigos do noivo. Nos prepare, Senhor. Espírito de Deus, sopre sobre nós. Sopre sobre nós. Em o nome de Jesus, Espírito Santo. Desperte os nossos jovens. Desperte os nossos adolescentes, Senhor, nós te pedimos. Eles sejam cheios do teu Espírito Santo. Senhor, toque na vida deles, meu Pai. Para que eles sejam, ó Deus, a geração que irá fazer toda a diferença nesse tempo. Uma geração, ó Deus, uma geração que não negocia, uma geração radical. É isso mesmo, Senhor. Porque hoje nós precisamos resgatar a nossa radicalidade. Precisamos, Senhor. Precisamos ser intensos. Levante os novos nazireus. Levante, Senhor, os novos nazireus nesse tempo. Aqueles que fazem uma escolha diferente. Aqueles que resolvem, Senhor, que decidem ir de encontro à sua própria carne, e de encontro ao que é bom, ao que é aprazível, ao que é agradável por você. Levanta, Senhor. Levanta uma geração de nazireus nesse tempo. Aqueles que são voz. Aqueles que são uma voz que clama no deserto. Senhor, aqueles que têm a coragem de ser uma voz. Mesmo que nós achemos que estamos num deserto,
e de que ninguém há de nos ouvir, mas a voz permanece clamando, anunciando, confrontando. Levante-nos como essa voz, Senhor, nesses dias. Espírito de Deus, só você pode fazer isso nesses dias. Estamos às portas. Estamos às portas. Estamos no prelúdio. A parturiente está se preparando. Algo está nascendo. Oh, Espírito Santo de Deus, nos coloca no seu Kairós, Senhor. Nos coloca no teu Kairós, como os filhos de Sacar, os que discernem. Espírito Santo, venha sobre nós.